Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é uma iniciativa aqui da Igreja Presbiteriana de Moema, IP Moema Cast, um novo projeto que tem o intuito de trazer aqui algumas pessoas, alguns temas, a fim de nós falarmos da vida diante da palavra, diante de Deus, e termos essa edificação que Deus tem separado para cada um de nós. Então é um privilégio nós podermos começar algo assim, e ainda mais privilégio de iniciarmos com duas pessoas muito especiais, claro, muito conhecidas da Igreja de Moema, mas o pastor José Roberto Silveira, pastor quase 36 anos, temos uma alegria muito grande de convivermos, e também o Paranhos, que pouca gente sabe, José Carlos Paranhos Machado. Isso aí. Acertei? Nós estamos aqui hoje, nesse primeiro episódio da IP Moema Cast, para falarmos um pouco sobre plantação de igreja, ou seja, iniciar uma nova igreja, e frente aos 15 anos que a Igreja Presbiteriana de Moema está comemorando agora, em fevereiro, né, desde a sua organização em 2011. E esses dois aqui, queridos, participaram desse processo de uma forma muito especial. Então, hoje nós teremos eles aqui nessa conversa, tá bom? Prazer, privilégio. Todo nosso. Viu? Estar com vocês aqui. É um prazer mesmo. E que seja uma conversa muito especial. E que as pessoas gostem, né? Vamos ver, assistam, né? Queiram interagir com a gente diante desse tema, né? Eu vou pedir, assim, que a gente tenha um momento, assim, não muito longo, mas de apresentação, né? Eu acho que nem todos, assim, tiveram, talvez, aqui na igreja ainda, a oportunidade de ouvir vocês, ouvir um pouco de quem vocês são, né? Da bagagem de vida que vocês trazem. Então, eu vou pedir que vocês se apresentem rapidamente, mas fique à vontade no tempo. Vou pedir para o pastor Zé Roberto Paranhos, quem começa? Os mais experientes. Ok. Paranhos. Bem, eu iniciei frequentando a igreja presbiteriana, na igreja presbiteriana de Vila Mariana, juntamente com a Júnia, né? Já faz muito tempo isso. Ali os meus filhos ainda eram pequenos, né? Eles começaram também a frequentar a igreja de Vila Mariana, tornaram-se adolescentes ali, tornaram-se moços ali, né? E eu tornei-me diácono ali na igreja de Vila Mariana durante duas gestões, ou talvez até 3. E dali, de diácono, eu fui eleito presbítero na Vila Mariana. E como presbítero, aí que eu comecei a participar desse processo de implantação de uma nova igreja, e aí que entrou a história de Moema. Né? Você é casado, Paranhos? Sou casado com a Júnia, tenho 2 filhos, o Tiago, que hoje é médico, né? E tem um filho, nós temos um neto que completou 6 anos agora, e o Matheus, que é advogado, mas hoje exerce uma outra atividade, né? Não na área de direito, mas é uma outra atividade. Tá? É mais fácil ser pai ou avô? Olha, a experiência de ser avô é algo muito interessante, porque a intimidade que hoje eu tenho com o meu neto é muito maior do que eu tive com os meus filhos, porque eu trabalhava na área de vendas, em multinacional, Unilever e Nestlé, viajava o tempo todo, né? Viajava o tempo todo. E hoje eu tenho o tempo que não tive naquela época de me dedicar de uma maneira com mais detalhes, né? Coisas que certamente hoje eu percebo que eu não fiz com os meus filhos o que eu faço hoje com o meu neto, né? Então, essa intimidade hoje com o neto é maior do que eu tive com os filhos, né? Quando a Júnia falava que eu não parava em casa e vivia viajando, hoje eu percebo que isso é uma verdade. Eu percebo que isso é uma verdade. Na época eu sabia, mas não admitia, né? Mas você não, mas é o trabalho, você não tinha um parâmetro, né? Hoje eu tenho um parâmetro de comparação de um molequinho de 6 anos, o que a gente faz, a demanda que dá, né? Até tomar banho no banheiro, sabe? Essas coisas de criança, que eu não fazia isso, não tinha tempo de fazer isso, né? Era só trabalho, né? É verdade. Muito bem, Paranhos.
Muito bom, vai ser muito bom te ouvir. Vamos aprender muito hoje aqui com Paranhos. Pastor Zé Roberto. Então, Zé Roberto, eu venho de uma família grande, uma família de muitos irmãos, 8 no total. Meu pai já é falecido, minha mãe ainda vive, lá do interior de São Paulo, Itapetininga. E foi lá em 1979 que me foi apresentado o Evangelho do Cristo Vivo por um grande amigo meu, e que hoje é pastor também, e reverendo João Leonel. E ali eu pude encontrar Cristo, ele me encontrou, e experimentei essa vida nova em Jesus, comecei a frequentar a igreja presbiteriana, Em Itapetininga. lá em Itapetininga, e ali já comecei a trabalhar numa congregação da igreja com crianças carentes. Deus foi despertando a minha vocação, que primeiramente aconteceu no Ministério Infantil, com crianças. Eu trabalhei por 3 anos numa organização para-eclesiástica chamada APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, e foi um tempo muito precioso. E depois disso veio o Ministério Pastoral. Eu fui ordenado em 1990, dia 4 de fevereiro, então, de fato, agora completarei 36 anos de ministério pastoral, e Deus tem nos abençoado. Eu sou casado com a Isabel há 39 anos, temos 2 filhos, o Guilherme Isaac, o primogênito, e o André Vitor, né, o meu caçula, os 2, ambos casados. O Guilherme é advogado também. O André é engenheiro civil, mas trabalha na área financeira. Sabe que é a primeira vez que eu ouço você falar o nome composto deles, né? É. Que legal. Então, eu não... E Isaac com 2 As e C mudo. Olha só. Porque o meu avô, Isaac Silveira. Então, essa é a nossa família. Eu estou aqui em Moema desde 2010. Bom, mas essa é uma outra história. Sim. Muito bom. Esse nosso papo, a gente tem como assim, objetivo nosso, a gente falar um pouquinho desse desafio, né? Ou seja, 15 anos de uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Moema, numa região muito desafiadora em São Paulo. Nem todos que sonham em começar uma igreja sonham em olhar um bairro como Moema, né, em São Paulo, e iniciar um trabalho, né? E a gente percebe que, assim, se não for a mão de Deus, né, fazendo as coisas, a gente quase... Não acontece, né? Eu até lembro de uma fala muito interessante da esposa do pastor Tim Keller, na biografia que o Hansen Collins escreve sobre a formação espiritual e intelectual dele. Lá na frente, quando fala do trabalho do início da Igreja Presbiteriana de Manhattan, né, da Redeemer, perguntam para ela assim, qual é o segredo, né, para plantar uma igreja? Ela diz assim, tente identificar onde Deus está começando um avivamento e mude-se para lá. Ou seja, é Deus que está fazendo muita coisa, né? Com certeza. Mas tem um lado nosso humano de a gente se perceber diante disso, e a gente que tem que fazer, né? Deus confia em nós muitas coisas. E nós temos, então, Paranhos, eu acho que especialmente em você, um olhar muito especial do início da igreja, ainda lá na reunião do Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Exatamente. Você estava naquele momento, naquele contexto. Estava. Conta pra gente o que estava ali, né, nessa primeira conversa, né, a respeito disso, e como se chegou à decisão, né, de início de trabalho. Assim. Na verdade, assim, 2 eventos aconteceram, eu diria que simultaneamente, para que a igreja de Moema fosse, naquele momento, vamos dizer assim, ser criada. Né? O primeiro deles é o seguinte, o Conselho da Igreja de Vila Mariana tinha um projeto, já há algum tempo, de implantar congregações em alguns bairros, por algumas razões. Né? Era Moema, Ipiranga, Higienópolis,
Então, isso já fazia parte, vamos dizer assim, do De um plano da Vila do Mariana. conselho, Evidentemente, esperando oportunidades para isso. Né? Oportunidades. E essas coisas não acontecem de repente. Né? Tem que esperar o momento correto para isso. Juntamente com isso, naquele tempo, existia uma lei na Igreja Presbiteriana que é o seguinte: quando o pastor completa 70 anos, ele tem que deixar... Tem que jubilar. Ele tem que jubilar. Não pode continuar. Lembra, né, pastor? Hoje já, felizmente, não é isso, né? E naquele momento, o pastor Eudes Coelho... Que era o pastor efetivo da igreja? Que era pastor efetivo da igreja de Vila Mariana, né? Com 70 anos, mas bombando, né? Cheio de energia. Mais do que os jovens de hoje. Quem conhece o pastor Eudes? 70 anos, parece que tinha 25, né? E ele parou, né? Tinha que parar porque era obrigação naquele momento. Bem, então, numa reunião do conselho, onde se discutia, evidentemente, os próximos passos inerentes a essa decisão, essa obrigação dele deixar o pastorado de Vila Mariana, um dos presbíteros representando o conselho foi o presbítero Faride, que fez essa pergunta ao pastor Eudes. Ele falou o seguinte: pastor Eudes, o senhor aceita abrir a congregação de Moema? Eu esperava que ele dissesse assim: ok, eu vou pensar, eu vou dar uma resposta e tal. Mas quem conhece o pastor Eudes não vai estranhar a resposta que ele deu. Foi assim, imediata. Né? Ele falou assim: com muito prazer. Resolveu. Foi criado Moema ali. Foi criado na hora. Foi criado Moema ali. Que legal. E aí ele fez algumas colocações e tal, e ele escolheu 2 presbíteros para trabalhar com ele aqui. Né? Um deles fui Presbítero que estava na ativa, né? Estava ali na no Vila conselho. Mariana. Foi na mesma reunião? Na hora. Olha. Na hora. Eu acho que Eu, ele já tinha com preparado. muito prazer, eu quero que vocês aqui venham comigo. Assim, mais ou menos Escolheu isso. a mim e o João Batista, marido da Débora. Né? Então viemos nós 2 como auxiliares do pastor Eudes para trabalhar aqui em Moema. Né? Mesa administrativa de Moema. Isso foi mais ou menos que período do ano? Ali para agosto, setembro? Você faz umas Foi perguntas difícil. Foi em 2004, né? por aí. 2004. É por aí. Foi uns 20 e poucos anos atrás, 22 anos. Mas era mais pro fim do ano, assim. Ou não necessariamente. Olha, sinceramente, eu nem lembro. Tá bom. Mas foi... E a partir daí, começou-se o trabalho de buscar algum lugar e continua até hoje, né? Iniciou em 2004, uma jornada de achar um lugar. Buscar um lugar para Moema. Estamos buscando né? ainda. Estamos buscando até hoje. Começamos um trabalho ali no Hotel Bourbon, Blue Tree, ali na Avenida Ibirapuera. Né? Ficamos algum tempo ali. Isso tão logo a reunião terminou do conselho, a coisa já saiu providenciando, né? Não esperou virar um ano para... Não, imagina. Vamos começar. Não, imagina. Vamos começar? Vamos. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Vamos procurar lugar em Moema. E começamos a procurar, né? Você vê casa, vê isso, vê aquilo e tal. E como hoje você não encontra, né? Aí optamos por hotel, né? O primeiro hotel foi lá. Um hotel muito complicado, porque era um hotel dedicado... fundamentalmente, eu acho que ainda é hoje, a grandes reuniões. Tinha muitas salas, excelentes salas. Mas quando o hotel fechava um evento grande, com alguma companhia grande, ele fechava tudo e a gente ia lá para o terraço, para a cozinha. Né? Onde sobra, vai. Teve tempo lá que a gente estava no nosso culto, eram poucas pessoas, evidentemente, 20 e poucas pessoas. Mas se tivesse um tempo chuvoso, por exemplo, você tinha que tomar cuidado, né? E isso é alguma coisa que também começou a nos deixar preocupados e pensamos em mudar. E aí começou a história de mudança de hotel, né? E só para... Você lembra desse primeiro encontro lá, nesse hotel? Lembro. Esse primeiro culto? Lembro. É marcante. Né? Foi ali que o pastor Eudes... ele construiu uma igreja
em cima de uma rocha. Com certeza em cima de uma rocha, entendeu? E, inclusive, a liturgia que nós tínhamos na época, os elementos básicos da liturgia são os mesmos que a gente tem hoje aqui. É pregação da palavra, é um louvor assim, muito alegre, claro, louvor respeitoso, Jesus é mais alegre, né? Naquela época nós não tínhamos o Ney, né? Não tínhamos essa equipe, mas tinha o Elorci, que era o Elorci, Maria Ângela. O Elorci com a Maria Ângela, a esposa dele, Que eram de Vila Mariana. era de Vila Mariana. E vieram... E quando você pensa em louvor, assim, um louvor bem alegre, eles eram os campeões da época. Né? Eram os campeões da época. Né? Que legal. E começou assim, né? E deixa eu explorar um pouquinho. Como presbítero, sentado ali na reunião do conselho, aí o reverendo Eudes diz com muita alegria, e eu quero chamar o Paranhos. O que bateu no coração? Era um negócio muito novo, alguma coisa, você nem sabe o que você pensa, né? A gente gosta muito do reverendo Eudes, né? E quando ele fez isso, eu achei muito interessante, né? Porque a minha vida profissional inteira, ela foi revestida de grandes emoções e grandes desafios, né? Tanto na Unilever quanto na Nestlé, especialmente nos últimos anos, eu fui colocado em posições que exigiram esse tipo de desafio, né? De busca de novas oportunidades, de novos... E ali, na verdade, acabou sendo quase que uma extensão daquilo que eu sentia profissionalmente, né? Então foi alguma coisa que, pessoalmente, eu gostei muito, né? Todas as vezes que eu fui instigado a buscar novas oportunidades, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. E para a Júnia também foi... Porque eu pergunto isso pelo seguinte, a igreja de Presidente de Vila Mariana, bem estabelecida, né? Todos os ministérios formados, os cultos, né, ali acontecendo, cultos inspiradores, pregação da palavra, integração com amigos... Eu acho que na hora da reunião do conselho não é onde bate essas lembranças, né? Porque você toma um choque, né? Fala, vamos lá, gosto disso. Mas quando chega em casa, aí você vai lá, ô Júnia, tem uma coisa para te contar. Como foi isso, assim? Também é um... Não, ela gostou muito. A Júnia é uma pessoa muito antes que eu, evidentemente, tem uma fé incrível, né? Conhece a palavra minuciosamente. E aí foi um ponto muito importante, eu acredito, do reverendo Eudes, porque quando a gente fala que a liturgia é basicamente a mesma, pregação da palavra, louvor, tal, mas ele estabeleceu naquele momento duas colunas que, na minha opinião, é a sustentação da igreja, pastor. Se nós não tivermos numa igreja pregação da palavra e oração, a igreja não anda. Não anda. Nós tivemos nesse período muitos desafios, né? Eu acredito, sem dúvida, que o aspecto de oração influenciou muito para que a gente pudesse sair disso, né? Então, naquele momento, o pastor Eudes, ele estabeleceu duas colunas. Quando você vai num prédio, por exemplo, um prédio bem construído, normalmente você não pergunta se tem coluna bem feita, se não tem coluna, né? Mas é a coluna que sustenta o prédio, né? E ele estabeleceu ali duas, como eu disse. A koinonia, que era uma reunião de oração, e as mulheres que oram. E ele chamou a Júnia para liderar isso, né? Então, mulheres que oram, hoje a igreja nossa tem 15 anos de formação, mulheres que oram têm 20 Desde 2004. Então, desde aquele momento ela existe. E koinonia também, né, pastor? Koinonia também tem esse mesmo tempo. Então, essas duas colunas, elas continuaram no tempo, sustentando a igreja em oração, né? Então, ela gostou muito, né? Gostou muito. E colaborou muito com isso também, né? Foi... foi um trabalho muito gostoso. E, pastor Zé Roberto, você já estava ali em Vila Mariana nesse momento?
Não. Você chegou um pouquinho Não. depois. Cheguei depois, eu cheguei na Vila Mariana em 2007. Tá bom. Mas Nessa época você era pastor eu fui até Jardim da 2006 Glória. pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, no bairro da Aclimação, por 13 anos. Antes disso, fui pastor da Igreja Presbiteriana da Moca. Uhum. Foi o meu primeiro pastorado, de 4 anos, depois 13 no Jardim da Glória. Aí eu fui em 2007 como pastor auxiliar na Igreja de Vila Mariana, fui trabalhar com a mocidade, a convite do reverendo Paulo Delage. Mas o interessante, eu estava resgatando a minha memória, e eu, já conhecia o reverendo Eudes já há muito tempo, porque quando eu fui para a igreja, ainda quando eu era pastor da Igreja da Moca, eu havia convidado para ser preletor um dos nossos acampamentos lá na Moca. E eu já tinha pregado na Igreja de Vila Mariana, a convite dele, algumas oportunidades. O reverendo Eudes sempre foi muito generoso com relação ao púlpito da igreja. E eu me admirava dele me convidar para pregar lá. E eu resgatei, Paranhos, que em 2005 eu já vim pregar em Moema. Já era aqui no Quality. Quality. No Quality. Veja, não tinha nada a ver com Vila Mariana ainda, era pastor do Jardim da Glória. Mas E eu me lembro dele ter me convidado para pregar na congregação. Eu vim, jamais poderia imaginar que um dia seria pastor de Moema. Quando eu fui para Vila Mariana, em 2007, aí sim, por algumas vezes eu vim pregar aqui, mesmo estando lá na Vila Mariana. Até que o Conselho da Igreja de Vila Mariana, junto com a mesa administrativa, presbítero Paranhos, João Batista e reverendo Eudes, junto também com o reverendo Paulo Delage, resolveram, em oração, formalizar a organização. A organização. E aí bateu de novo no ponto, né? O dele reverendo estar Eudes jubilado. ele não poderia ser bateu novamente, voltou, e aí alguém teria que vir para cá, né? E aí nós insistimos, brigamos e cruzamos. Eu estava lá em 2009, com a mocidade. Graças a Deus a gente estava fazendo um bom trabalho com jovens, né? Os filhos do Paranhos lá eram lá da mocidade. E aí também eu levei para Isabel, como ele fez com a Júnior, coloquei para Isabel. E aí, Isabel? Estavam muito bem na IPVM, um momento muito gostoso. Mas vamos encarar esse desafio. Vamos lá trabalhar com o reverendo Eudes. Eu vim para cá em 2010 para começar a preparar. A organização vai acontecer em 2011. Em 2010 eu vim caminhar com o reverendo Eudes. E foi um ano muito legal, de convivência muito próxima ao reverendo Eudes. Andávamos por essas ruas de Moema assim, muito. Tomamos muitos cafés numa antiga holandesa que tinha aqui na Pavão. Hoje nem existe, hoje é um prédio. E almoçamos muitas vezes aqui no restaurante do hotel, lá do hotel. No Quality. No Quality. Ele gostava. Na Rochinol. E ali e fomos criando assim essa amizade. E então eu pude aprender muito com o reverendo Eudes nas caminhadas, no modo como ele conduzia a igreja. E foi algo especial. Então, e aí em 2011, então, organizamos, aí eu fui o pastor efetivo. Então, assim, de 2004 a 2011, foi o período aqui da Igreja de Moema, que ela era congregação. Né? Da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e antes da sua organização. Como foi esse período? O que marca esse período? Assim? Por exemplo, ela... foi preciso ir atrás de parceiros financeiros, parceiros na plantação. Como foi esse desafio, né? Especialmente como presbítero, você pegou isso aqui, depois o pastor Zé Roberto chegou, a decisão depois para organizar, você tem que ter algumas bases bem estabelecidas para a sua organização, né? Como que foi esse período de congregação, né? Não, foi um período assim que a responsável pela congregação é a Igreja de Vila Mariana. Ou seja, qualquer despesa que eventualmente pudesse ter, a responsabilidade de pagamento era a Vila Mariana.
Só que a arrecadação, depois de algum tempo, que Moema Fazia. tinha, se Moema tivesse que fazer frente às despesas, nós já conseguiríamos pagar. Manter o Logo trabalho. foi pouco tempo a gente poderia fazer isso, mas nós continuamos, porque, né, e até o momento que nós percebemos que já era tempo de nos tornar uma igreja formada, né? Porque nós certamente tínhamos condições de suportar isso. Claro que as despesas na época não eram tão grandes, era aluguel ali do hotel e eram coisas relativamente pequenas, né? Mas a arrecadação que nós tivemos nesse período, Daria para cobrir. nós mandávamos totalmente para a Vila Mariana. Eles faziam a gestão. Assim. Mas nós mandávamos mais do que a gente do que gastávamos. Né? E aí tomamos essa decisão de formar a igreja e começou assim. Né? Eu acho que também, Paranhos, só a título de gratidão e de lembrança justa, eu até quando a igreja foi organizada, eu escrevi um texto no boletim, fui resgatar esses textos, e essa informação me foi passada pelo reverendo Eudes, que é a Redeemer. Você fez menção do pastor Tim Keller. A Redeemer participou no primeiro ano do projeto. No primeiro ano. Do projeto de plantação da igreja, aqui em Moema. Então, a gente agradece a Deus por essa participação. Especialmente todos os mobiliários do escritório, mesas, cadeiras, foram adquiridos com verbas vindos da Redeemer. Isso foi um contato do pastor Eudes com o representante da Redeemer aqui no Brasil. Que legal, no Brasil. Que bênção, não? Inclusive, se eu não me engano, eles têm uma forma, né, de conduzir essas ofertas para igrejas que estão nascendo. Inclusive, eles falam, olha, nós gostaríamos, isso, né, que... Exatamente nesse projeto que o pastor Eudes conseguiu entrar. Conseguiu provar que é uma igreja... que assume um compromisso nova, né? De plantar outras, né, de ter isso no seu horizonte, né? Agora, quando eu chego aqui em 2010, a igreja já tinha um grupo muito bom congregando aqui. De pessoas oriundas da Vila Mariana, mas já na sua grande maioria não. De pessoas que já estavam sendo evangelizadas e discipuladas aqui no bairro de Moema e adjacências, né? Os bairros circunvizinhos aqui. Então já tinha um grupo, né, Paranhos, relativamente bom. Tanto é que a igreja de Moema, resgatando também memórias e boletins e atas, a igreja de Moema, ela é organizada no dia 6 de fevereiro de 2011 com 104 membros adultos comungantes e 16 não comungantes. Isso num hotel, né? Isso num hotel, né, no Quality Moema. Então ela se organiza e ela preenche todos os requisitos exigidos pela nossa Constituição para a organização de uma igreja. Liderança ordenada. Nós já elegemos no primeiro culto 4 presbíteros. E quantos diáconos, Paranhos? Me escapou agora o diácono. Uns 6 diáconos, né? 6 ou 8, alguma coisa. 6 ou 8 diáconos já. Isso já no dia da organização da igreja. Já tinha sua autonomia financeira. Autonomia, além do sustento pastoral. Já conseguia, e das condições, né, para fazer frente às demandas de ser uma igreja em Moema. E conquanto Paranhos tenha, né, dito que havia superávit, mas ainda assim era muito caro manter uma igreja aqui em Moema. Com certeza. Não, era caro. Claro. A gente soube de várias igrejas que também iniciaram projetos aqui, mas não permaneceram no bairro. Então, dado o desafio dos custos, né, de estar aqui nesse bairro. Então, a gente sabe no coração que realmente é o Senhor Deus, era o Senhor Deus conduzindo, como tem conduzido até hoje. E esses 2 pilares mencionados pelo presbítero Paranhos
justificam mesmo isso, né? Oração e palavra, louvor, a igreja caminhando. E esse sempre foi um assunto presente assim na história da Igreja de Moema, né? Assim, nós estamos no bairro caro, né? Nós estamos num bairro desafiador, né? Além dessa parte financeira, que a gente lida com isso ainda hoje, né? Tudo que vai fazer, assim, a gente tem que fazer um esforço muito grande, né? Mas além dessa parte do desafio financeiro, sentiam outro desafio no bairro? Por exemplo, era um bairro acolhedor para a presença da igreja, as pessoas eram mais fechadas, né, ao convite para ouvir o evangelho, para vir à igreja, né? Como que era isso? Vocês sentiam essa questão ou havia um certo favorecer de Deus, assim, de eu estou agindo aqui, né? Como vocês... Não, realmente, quando Deus age, ele age mesmo, né? Mas, por exemplo, até o pastor Eudes dizia que Moema era dos bairros, em termos de per capita, era o bairro que mais tinha consultórios de psicanálise, né, de psiquiatria, ou seja, era um bairro de classe média alta, mas com grandes problemas. Sim. Essa é uma das razões de a igreja, de a gente ter implantado a igreja aqui. É claro que nós tivemos que fazer, como humanos falando, né, alguns esforços no início, né, começar a distribuir. Fizemos isso muitas vezes. O reverendo Eudes até insistia com isso, né? Quantas vezes, né, a Júnia então ia atrás dos, né, nos sinais, né, entregando as informações. Cada dia Natal. Né? Eu também participei desse projeto. A igreja adquiria 3.000 exemplares cada dia Natal, e nós saíamos pelas ruas de Moema, pelas padarias, os supermercados, e eu me lembro nitidamente, dividimos, né, em 2, 3, saímos juntos e distribuímos todos esses exemplares do Cada Dia Natal. Isso apenas dos exemplos naquele aqui. tempo não tinha transmissão ao vivo, não tinha nada disso que a gente tem hoje, né? Então a comunicação era muito mais difícil, né? Tinha também um café com homens ou empresários, não era? Né? O chá com as mulheres da primavera, não tinha... Tinha, por exemplo, tinha café com os homens, café com os homens e o chá das mulheres, que eram eventos tradicionais. O Café dos Homens, o reverendo Eudes e a equipe da mesa trazia pessoas cristãs, mas que tinham uma penetração no mundo empresarial, por exemplo. Isso é muito interessante. Para falar, e convidava os homens, amigos dos membros da igreja, pessoas que nunca tinham pisado numa igreja evangélica. E é interessante essa expressão pisar numa igreja, porque aqui nunca vão pisar uma igreja, num um templo, né? Tradicional. Eram espaços seculares, mas onde o povo de Deus se reunia. Inclusive, pastor, o fato de ser um hotel até contribuía positivamente para isso, porque eles não estavam indo numa igreja. O cara que nunca foi numa igreja, por exemplo, está indo no hotel tal para ver uma apresentação. E aí tinha, então, esses cafés que eram muito concorridos, e também o chá das mulheres, dirigidos pela dona Ieda Falzoni, que eram chás assim maravilhosos, sempre com uma boa palavra, um bom louvor. E as mulheres também eram desafiadas a trazerem suas amigas, não crentes, não evangélicas, para participar. E muitas delas, né, acabavam tendo um encontro com Jesus, né? Participando. Então, eram meios de evangelizar aqui no bairro. E você colocou, né? O bairro de Moema é um bairro muito carente. Carente em muitos aspectos, especialmente na questão, claro, espiritual e emocional. A gente sabe que o dinheiro... né, o dinheiro muito desejado, pouco entrega de volta. Entrega algumas coisas. E eu creio que, acertadamente, o Conselho da Igreja quis plantar aqui uma comunidade de fé cristã reformada,
justamente porque aqui é um clarão de igrejas. Com certeza. Nós não temos igrejas evangélicas aqui. Né? São pouquíssimas. Então é um bairro que continua precisando bastante. E você vê como é central esses dois pilares, né? Palavra E oração. Não, com certeza. O dinheiro não pode comprar a palavra, né? O dinheiro não compra oração. Exatamente. E a gente tem isso, eu acho que é um valor, um pilar, é a sustentação da igreja, né? Sim. É a sua vocação primária, né? Não, com certeza. E isso a gente não pode negociar, né? Sim. Agora, também, já que a gente fala de história, nós temos que dizer que passamos por grandes desafios, né, pastor? Sim. Nós passamos Então, vamos pegar esse período então aí da organização até antes da pandemia, né? Vamos pegar as etapas, né? Porque da pandemia adiante tem outras histórias aí, Outras né? histórias. Mas né? de 2011 até 2019, que vai marcar esse período, né? Ou algumas coisas que marcam, né? Que vocês lembram, assim, que... Da organização. Organizou, você fala assim, poxa, que bênção, né? Que alegria. Dia seguinte, vamos continuar, né? Não é a chegada. Né? Organizar uma igreja não é a chegada. A igreja experimentou um crescimento. Até você me pediu para eu escrever um texto para a revista. E eu vim até aqui no escritório porque todos os meus boletins, devido à minha mudança, se perderam. Eu vim e fui resgatar esses boletins. E tem um escrito pelo reverendo Carlos em 2018. Ele escreveu o texto daquele domingo, ele dizendo lá, estamos oficialmente com 300 membros. Olha. Isso em 2018. Né? E ele já era pastor aqui, da nossa igreja. E a igreja experimentou momentos de crescimento. Dona Ieda registra isso em um dos seus boletins. O próprio reverendo Eudes também, porque eu fui buscar nesses boletins do mês de fevereiro que nós convidávamos várias pessoas para escrever sobre a igreja. Né? Temos testemunhos até do diácono que depois foi para o México. sim. Eu já falo, já. Ele escreveu um texto belíssimo também. Eu solicitava às pessoas da igreja que escrevessem, dando o seu testemunho sobre o Eduardo Fávero. Tá. Texto lindíssimo que ele escreveu. Mas, obviamente, a igreja passou por muitas lutas, tribulações, momentos muito difíceis, né? E que Deus reverteu em bênção. E foi um pouco esse período, assim, depois da organização? Foi depois da organização. Tivemos. Vieram as provações. Ou seja, Deus falou, vamos trabalhar a musculatura dessa igreja. O que eu percebi aí, pastor, é o seguinte, que Deus nos prova, não só a igreja, como a nós próprios, mas Ele não nos abandona. E às vezes que Ele fechou alguma porta, ou algumas portas, Ele abriu, não portas, mas abriu caminhos diferentes. Aconteceu nos 2 hotéis, do primeiro para o segundo, e do segundo aqui para a Pés, foi exatamente isso. Né? Ele abriu novos caminhos. E que isso aí, as decisões, esse fechamento de portas, não é por acaso. Foram situações difíceis, mas com um propósito. A gente percebe isso depois que acontece, né, pastor? A gente percebe isso depois que acontece. Que, imagine o seguinte, uma das dificuldades nossas, eu e o pastor Zé Roberto, que vivemos isso diretamente quando o então Hotel Quality, não era mais Quality, era o Slaviero agora, mudou de administração e repentinamente eles nos colocaram assim na parede, né, pastor? Em termos de aumento de custo substancial, abusivo, enfim, não permitindo uma série de coisas que nós fazíamos. E de um domingo para o outro, né? Colocando muitas dificuldades. Muita dificuldade, e a gente tinha que tomar uma decisão. Quase que nos convidando a sair, entendeu? Eu diria que nos convidando a sair. Foi um convite. Bem, e aí o que acontece? Aí, resumindo a história, nós encontramos onde nós estamos hoje, a PESP, né? Com esse auditório maravilhoso.
era muito grande para a época, para nós. Mas se isso não tivesse acontecido, logo após veio a pandemia. Se estivéssemos naquele local, Teríamos fechado. nós não teríamos condições de fazer transmissões pela internet. Não teríamos condições, como não tivemos, de fazer culto presencial e nem pela internet. O que você faz? A igreja Ah, desapareceria naquele momento. nós perderíamos os vínculos, né? Perderíamos os O vínculos. que vocês fizeram? Quando chegou essa informação, juntou a reunião do conselho, vamos bater um papo. Porque bate um... Não, isso aí, assim, você tem que tomar decisão. Segunda-feira, eu liguei para o pastor Zé Roberto. É isso. Ele falou assim: eu estou em um hotel, não lembro que hotel que ele estava, vendo novas oportunidades. Aí ele falou: nós vamos procurar juntos. Aí saímos, ele tinha algumas indicações, fomos os dois andando pelas ruas de Moema. E orando, né? Senhor, abra uma porta. Na verdade, nós só chegamos a esse espaço atual em que nos encontramos aqui no auditório da PESP, porque a esposa de um pastor do nosso presbitério, e esse pastor sabia das nossas dificuldades, né? O reverendo Eli, é preciso que se diga isso, de procurar um novo espaço. E numa conversa com ele falou: Zé Roberto, a minha esposa disse que aí na rua Twin 932 tem um auditório muito bom. Vão lá. Isso não foi na época. Ele tinha falado em algum momento. Não, Ah, foi na época da busca. Olha só. E falei, só que você não... Né? Nós falamos, vamos lá, né, Paranhos? Vamos lá, a gente foi até naquele lugar antes que é o... Como chama lá? Que existe hoje aí na Twin, a sala de eventos, né? Sim. Olhamos lá e tal. Sim. De lá nós Viemos para cá e fomos recepcionados por uma senhora muito distinta, evangélica, que nos acolheu super bem. E ficou maravilhada com a possibilidade de ter uma igreja, de ter uma igreja funcionando aos domingos aqui. Apenas aos domingos. Mas olhar para a estrutura, porque é uma nos estrutura, impactou, né? Você fala assim, eita, Nos será, impactou. Né? Será? E era inclusive, a ideia fôlego para isso. A ideia era até colocar algumas fitas, né, nas cadeiras do lado, porque o pessoal não ia ficar muito disperso ali, né? Mas veja, se não é a mão de Deus agindo, o pastor Zé Roberto fez a proposta de manhã, na parte da tarde já teve a resposta positiva. E nesse mesmo dia nós vimos aquela casa aqui na Carajuá que estava para alugar, né? Porque assim, só para relembrar, porque eu acho que tinha um trabalho muito grande de toda a equipe montar e desmontar todos os domingos o hotel, né? Sim. Inclusive, bom lembrar dessas pessoas, porque elas foram heróis. Trabalharam e trabalham até hoje, né? Muito, né? As equipes na igreja, os lá ministérios no hotel são era muito fortes. exatamente isso. É uma das razões de a gente ter uma equipe de diáconos até maior do que proporcionalmente teria uma igreja, vamos dizer assim, normal. Né? Porque a atividade que o diácono tem aqui é uma atividade diferenciada. Diferenciada. E eles trabalham mesmo. Trabalham mesmo. E é bom, né? Assim, é claro que as pessoas têm suas profissões, trabalham durante a semana, mas é interessante quando elas recebem a oportunidade de servir a Deus, servindo a igreja, né? Como isso edifica, como transforma. É uma coisa que chama a minha atenção aqui na igreja, é isso: quantas pessoas dão o seu tempo, dão do seu melhor para ver a igreja indo bem, né? Para que haja um ambiente de pregação da palavra. Como a igreja é fortalecida porque as pessoas colocam as mãos para trabalhar. Né? E só um detalhe, Marcelo, muito importante. Aquele texto de Gênesis, de José e os seus irmãos, naquele texto que fala: Deus transforma o mal em bem. Então, em várias experiências aqui, essa realidade, essa verdade ficou muito patente. Deus transformou o mal em bem. Tivemos outras experiências difíceis com liderança de igreja. Não vamos entrar em detalhes, mas o Senhor Deus
transformou o mal em bem. Muito mais. Então, a gente, por essas razões, é que a gente realmente constata, né? Deus está com a sua boa mão conduzindo esse trabalho. E sabe que esses dias eu estava meditando na história de Levi. Você falou agora lá dessas histórias bíblicas, lá atrás, né? Levi, filho de Jacó, né? De Israel, ele participou dessa trama contra José. Ele foi um dos principais atuantes ali. E quando eles chegam, a tribo, né, vai chegar na Terra Prometida, é a tribo que não recebe uma porção de terra da distribuição. É verdade. E, poxa, a princípio você diria, nós não vamos ter a nossa terra? Nós não vamos, como nós vamos sobreviver como tribo, como povo, sem terra? E aí Deus traz uma palavra, uma das mais lindas, talvez, da Bíblia, quando ele diz assim, eu sou a porção da tua herança. E eu estava meditando esses dias atrás e lembrando, poxa, Moema ainda não tem a sua terra, né? Por outro lado... E faz tempo que a gente está procurando. Então, Deus é a nossa herança. Mas ele é a porção da nossa herança. Com certeza. E meditando nisso, esses dias eu fiquei bem emocionado. Falei, olha, o que nós teríamos mais alegria de dizer? Nós temos a terra ou nós temos Deus como nossa porção? Com certeza. E eu acho que ninguém trocaria. Né? A terra pela presença, pela porção de Deus, ele ser o nosso sustento. Né? Então, é maravilhoso a gente ver esse cuidado dele, né? É como você falou, né? Passou por muitas lutas, mas ele nunca nos deixou não deixou sozinhos. Você falou desse período em que o pastor Zé Roberto era o titular da igreja, e tem uma característica própria do pastor Zé Roberto, não sei nem se ele percebeu isso, mas tornou-se próprio da igreja. A igreja é uma igreja que desenvolveu pastores. Desenvolveu pastores. Se a gente olhar os pastores que nós temos hoje, né, pastor Carlos, ele começou a frequentar quando era seminarista. Né? Aí ele se formou, tornou-se pastor auxiliar. Depois o pastor Alisson, da mesma forma, era seminarista. Né? E agora o pastor Rodrigo, que também era seminarista e entrou agora como... E o que a gente percebe é o seguinte, que o tempo de pregação no púlpito, independente se eram novos ou não, o pastor Zé Roberto deu o mesmo tempo. Não, ele falou da generosidade do reverendo Eudes em partilhar o púlpito, mas... Então, mas é isso, isso que permite que os pastores, então, jovens, né, se desenvolvam. Né? Uma coisa é ele pregar uma vez a cada 2 meses, outra vez é pregar a cada 10 dias, 15, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Vai desenvolvendo, torna-se natural. Né? Quando você é chamado para fazer uma apresentação, tá, ou fazer quando vem o gelo na barriga que vem. Não, então. Você precisa transpor esse obstáculo a primeira vez sair que você melhor. É chamado para fazer, por exemplo, fazer um sermão, é uma coisa. Preocupação, tal, nervoso. Segunda vez, quando essa situação torna-se normal, é normal. Quer dizer, ao invés de você levar, sei lá, uma semana preparando o sermão, talvez você leve, um dia, 2 dias. Não é isso, não é verdade isso? Mesmo que você fique preocupado e tal, como você falou num dos sermões, mas torna-se natural, né? Isso aí é alguma coisa que... Fala assim, é o nervoso no estômago que faz você ir orar. Que me ajuda, me aperfeiçoa. Vai aprendendo, né? E lembrar também, já que você tocou nessa questão de pastores, lembrar que nós também tivemos a bênção de, no nosso meio, Deus chamar alguém para o ministério. Que é o reverendo Daniel Coelho, neto do reverendo Eudes, cuja vocação nasceu aqui em Moema. E a igreja investiu na formação dele. E hoje ele é um pastor presbiteriano que atua dentro do nosso presbitério, numa das igrejas aqui do nosso presbitério. Então, é também algo que a gente precisa lembrar, agradecer a Deus por essa vocação da igreja também. Né?
de vocações, né? Despertar vocações. Eu sempre ouvi isso desde muito cedo, que igrejas saudáveis geram vocacionados, né? Agora isso você, é muito verdadeiro. Desculpa interrompê-lo, agora você falou pós-pandemia, né? Retomando aqui a nossa conversa. Vamos para pandemia e pós-pandemia. A pandemia, outro dia eu revisitei aquele vídeo que eu, você e o pastor Carlos fizemos. Quando nós anunciamos a igreja. Nós estávamos novinhos, meu cabelo estava bem pretinho. De quando nós ainda não teríamos mais os cultos presenciais. E nós três estávamos com as expressões bem assim, meu Deus, o que vai acontecer? Não é? Os olhos esbugalhados. Assim, o Marcelo, eu diria que era recém-chegado. E você chegou numa hora... Ainda bem, porque ele trouxe uma máquina. Eu tinha uma mochilinha com algumas câmeras. E o primeiro culto foi com a sua câmera. Né? E a igreja, e eu fui lá ver, depois nós temos mais de 600 visualizações. A igreja toda acompanhou. Foi. Então, imagina se estivéssemos no hotel, não teríamos condições. Lá no hotel nós não teríamos condições. É importante que se diga isso, acesso, né? Porque nós não poderíamos ter a nossa internet própria. E o hotel não disponibilizava deles porque era dos hóspedes. Exato. E a gente eu lembro disso, que nós não tínhamos ainda nem os equipamentos, nem as condições. Depois vieram pessoas especiais, como o Lucas, que estava aqui, que está aqui com a gente gravando, né? Produzindo tudo, que trouxe toda a expertise para fazer, mas a gente não tinha condições de transmitir um culto ao vivo, lembra? Não nós vínhamos quinta-feira, preparávamos, eles cederam que a gente entrasse aqui no auditório, preparássemos as câmeras, as luzes, né? Alexandre Sato foi que nos ajudou no começo. Aí vamos gravar os sermões, gravar e depois editar. Subir no domingo, editar. O Gabriel Coelho fazia as edições e depois soltava. E aí no domingo entrava no horário do culto. Então, mas isso nos deu vamos dizer assim, um expertise nisso. Eu lembro que numa reunião do conselho nós tomamos uma decisão. Lembra, pastor? Lembro. Vamos investir em pessoas e em tecnologia. Né? E aí nós investimos em pessoas e tecnologia. Né? Começamos até, logo após essas decisões, 4 pastores naquele momento, que se a gente olhar o número de membros com pastores, né? Teoricamente era mais pastores do que seria necessário. Mas foi uma base forte para que nós pudéssemos, de fato, crescer. E investindo em tecnologia, né? Melhoramos muito, como você falou do Lucas, né? Trabalhando dessa forma extremamente profissional, com transmissões comparáveis, se não melhores, com as grandes igrejas, né? Isso melhorou muito, né, a nossa posição. E aí teve um dos aspectos do crescimento nosso foi isso, né? E que apresenta a palavra, né? Que apresenta os fundamentos, né? Claro, a palavra, a oração, a vida da igreja, né? E de novo, né? A pandemia, aquilo que poderia ser a perpetuação ou a decretação do mal, né? No sentido... Vai acabar o trabalho. Vai acabar o trabalho. Foi uma alavanca para nós. Alavancou, porque exigiu de nós, como de outras igrejas também. A gente sabe do esforço de tantas outras comunidades, de tantas outras igrejas que se viram também diante da necessidade de tomar decisões, de investir. E eu acho que tem um ponto. Eu lembro que tem um ponto importante, porque eu era recém-chegado aqui, em 2020 eu cheguei, né? Como pastor colaborador. Sim. E cheguei ali em janeiro, né? Começo de ano, LPB, né? Aniversário da igreja em fevereiro, tudo bem, vamos lá, né? Aí em março, pum, fecha tudo. Fecha tudo. Como é que interage? Mas eu lembro que os primeiros meses foram esse desafio enorme para a gente conseguir gravar os cultos, colocar no YouTube, vamos lá, fizemos isso. Depois, quando começa a flexibilizar um pouco, especialmente... podia ter encontros, lembram disso? Com poucas pessoas, né? Tinha um percentual do auditório. Aí nós começamos a fazer ao vivo, né? Isso. E aí eu acho que foi algo muito importante o conselho ter tomado a decisão, o pastor Zé Roberto liderando isso. Nós temos que fazer o culto. Nós temos que ser corajosos, nós temos que abrir. É possível? A lei permite? Então vamos fazer. Né? Nós vínhamos, né, pro culto
Poxa, Não tinha ninguém, mas vocês estavam aí, né? eu em casa, as crianças pequenas, a Raquel ficava com as crianças. Eu lembro de muitas vezes, porque nós, como todos os seres humanos, lidamos com medo. Claro. Muitas vezes eu falava, amor, vamos lá. Puxa, e agora? Vai mesmo? Vamos. E você sai de casa assim, Deus cuide para que ninguém seja contaminado, para que para que não aconteça nada com as pessoas. A gente vinha em oração, foi um período Difícil, né? gerou em nós uma... Foi em agosto de 2020, quando os cultos tinham autorização para começar a ser retomados, né? De um modo bastante cuidadoso, lembra? Ainda com várias restrições. Pregávamos com máscara no começo. Com várias restrições. Com microfone, a máscara não saía. Depois a gente conseguiu ver que só na hora de pregar, não tinha ninguém perto, né? Mas tirar. Nesse meio tempo foi o período para a gente investir, né? Foi o período para investir. Para a gente investir, ganhar experiência. E fomos avançando. E aos pouquinhos, à medida que a legislação ia permitindo, né? Nós íamos, então, recebendo as pessoas. Eu acho que isso foi um movimento corajoso e importante da igreja, né? Assim, a gente não vai retroagir, nós vamos continuar o trabalho, pregar, fazer os cultos, orar, as pessoas abençoar, né? Passamos por uns momentos aí. Foi um tempo muito especial. E também, né, com a chegada, o presbítero Paranhos fez a menção, chegada dos pastores da equipe pastoral. Exato. Fala um pouco disso, Então, eu creio que isso foi realmente um divisor de águas para a vida da igreja. Porque os pastores, com seus dons e talentos, cada um numa área de ministério, mobilizando também a membresia para trabalhar, né? Nós sabemos que a igreja, ela se engaja, né? E nós louvamos a Deus porque os nossos irmãos e irmãs aqui trabalham muito nos vários ministérios da igreja. Mas os pastores estavam ali à frente, mobilizando esses grupos, liderando esses grupos, animando esses grupos para que o trabalho pudesse acontecer. E tem acontecido. Os vários ministérios, né, de casais, de crianças, de jovens, adolescentes, o grupo do Você é Bem-vindo, mulheres que oram, coro, e os pastores atuando. Então, a gente louva a Deus por isso. Né? E pela visão do conselho também em investir. Né? A gente sabe que é um desafio, e é um desafio também agora, né? A gente está nesse espaço, a gente sabe os desafios financeiros que nós vamos ter, especialmente a partir de fevereiro. Exatamente. E como, né, vai ser mais uma suspirar, prova para a gente lá, continuar Senhor. aqui. O nosso sonho, né, a campanha do Ninho. Campanha do Ninho. Eu acho que a igreja tem que continuar sonhando. Tem que continuar. Acho não, tenho plena convicção de que ela tem que continuar sonhando os sonhos de Deus para a vida dela, né? É verdade. Para a vida dessa comunidade. Então, louvar a Deus por todo esse processo, né, que ele tem conduzido, ele mesmo tem conduzido aqui na igreja de Moema. E Paranhos, o que você destacaria nesse período aí, né, de pós-pandemia? Assim, olhando um pouco a sua visão, né, como vice-presidente do conselho, presbítero desde o começo, né, diante dos desafios que já enfrentou, né, na minha mente sempre vem a palavra de Davi lá atrás, né, o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse filisteu, né, mas que é a sua? Eu tenho essa mesma impressão, porque se nós, como o pastor Zé Roberto falou, nos preocuparmos excessivamente com os desafios que nós assumiremos a partir de fevereiro, né? Você acaba não caminhando, né? Você acaba não caminhando. Mas eu tenho convicção de que todas as coisas que aconteceram conosco, inclusive a entrega das casas agora e a concentração aqui, essas coisas não foram por acaso. Né? Isso aí sempre tem um propósito. Deus nos mostrou ao longo de todo esse tempo que cada dificuldade nossa era por algum propósito. Nós percebemos só depois. Né? Mas eu
Eu acredito que seja exatamente dessa forma. Só a maneira de nós entrarmos aqui na PESP, alugando, se a gente vê como que aconteceu isso, a PESP não queria alugar de jeito nenhum, né? Totalmente. Né? Nós tínhamos até definido alugar um outro imóvel aqui perto, né? Na Cotovia. Tínhamos decidido já. Né? No momento em que fomos avisar o pastor Zé Roberto, ele estava em oração, do quarto dele e tal. Sábado à noite, ele liga para a PESP e fala, né? Você não quer alugar? Falou de valor e tal. E alugou. Já viu alguém fazer uma negociação no sábado à noite? Né? Sábado à noite, fazer uma negociação. Perturbar a vida do presidente da presidente da PESP. E tinha alguma coisa ainda ali, né? Ele não estava sozinho, não era? Estava o presidente da PESP mais o vice-presidente. Agora, isso não é natural. Não. Eu até comentei com alguns colegas do conselho, falei, eu só sei que vai dar certo. Porque... Agora, é um grande desafio, como foram outros desafios que nós tivemos, né? Isso aí, na minha opinião, tem um propósito, que nós não sabemos totalmente quais são qual será o resultado de tudo isso, mas tem um propósito que temos que ter confiança nisso. E deixa eu fazer uma pergunta mais capciosa. Não se assuste. Mas assim, quando a gente olha a história de Jó, você tem um começo e você tem um fim, né? Jó é falado ali no começo como homem íntegro, né? Um exemplo de vida. Que, inclusive, temente a Deus, ou seja, conhece ao Senhor. Mas acontece tudo o que a gente sabe na história dele, contra a família, na vida dele, tudo. E lá na frente é quando ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Assim, é muito bom nós falarmos da igreja, é maravilhoso, mas existe um processo pessoal, assim, né, da jornada de um discípulo, né, de Jesus. Eu queria ouvir de vocês, assim, começar pelo Zé Roberto ou Paranhos? Vamos começar o Paranhos de novo. Depois eu passo para o pastor arrematar, né? Mas assim, Paranhos, a jornada, né, de 22 anos da IP Moema, né? Ao começar lá e ao começar agora, o que você percebe assim na sua trajetória, o que Deus, como ele te colocou numa posição e numa trajetória, né? Para trabalhar certamente muitas coisas na sua vida, né? Porque você, não sei se você já fez essa reflexão, mas o quanto isso passou na sua vida, o quanto Deus teve todo esse tempo, esse instrumento que é a igreja para ministrar, transformar a sua vida, tocar, né? Você falou da história de Jó. Eu tenho a história de Jó na minha vida, né? Isso aí quando eu conheci a Júnia, né? Antes de conhecer a Júnia, eu ouvia falar de Deus, né? Eu achava que conhecia Deus. Exatamente como Jó e como você repetiu agora, depois de conhecê-la, de caminhar com ela, é que os meus olhos de fato viram a Deus através de Jesus Cristo. Né? Essa força que nós temos quando nos baseamos efetivamente em Jesus Cristo é que nos fortalece não só no dia a dia, para trabalhar como um dos líderes da igreja, olhando a igreja daqui para frente. Então, quando eu digo que as coisas acontecem com propósito, eu tenho convicção, primeiramente baseado na fé que nós temos em Jesus Cristo, sabendo que aquilo que nós fazemos aqui, não que somos melhores que os outros, não é isso, mas que a pregação da palavra é fiel, né? Que aquilo que se prega é de fato a palavra do Senhor. Então nós estamos no caminho correto, e todas as vezes, eu repito isso, que nós tivemos problema aqui, o passo futuro foi melhor que o anterior. Todas as vezes, não é que aconteceu desde o início,
Tivemos tribulação. O que aconteceu no meio da tribulação é terrível. Mas o passo seguinte sempre foi melhor que o anterior. Entendeu? Sempre foi. A gente repetindo a história do hotel aqui, quando a gente veio encontrar a PESP, quem que imaginava que isso que poderia acontecer? A gente saiu de uma situação desesperadora para alguma coisa maravilhosa. Aí você pergunta bem, o que pode acontecer daqui para frente? Eu não sei. Mas certamente será uma situação melhor que nós temos hoje. Amém. Né? Aleluia. Essa é a minha posição com Isso relação marca, a isso. isso é um testemunho de Deus na sua vida. Não, Vai marcar tudo, né? Não, mas com certeza. E pessoalmente também acontece isso, né? Pessoalmente também acontece isso. E se eu tiver que dar alguma posição minha com relação às pessoas e à própria igreja, eu diria aquilo quando Paulo escreveu para Romanos 12:12, alegre-se na esperança, que é Cristo, né? Sejam pacientes na tribulação, que é Na oração perseverantes. e Amém. perseverem na oração. Essa é a história da igreja. Essa é a história da igreja de Moema, entendeu? Precisamos fazer como diz, né? Ata isso em volta do pescoço, Não, mas escreva na tábua do coração. Essa história de Moema, que se eu fosse resumir a história de Moema, eu concentraria nessa palavra de Paulo aos Romanos, né? Inclusive eu comentei isso com a Júnior, um dia que a gente estava fazendo devocional, que eu li isso, eu falei para ela exatamente isso. Para mim, essa posição, né, é exatamente a história da nossa igreja e deve ser a história nossa. Né? Alegre-se na esperança que é Cristo. Né? Sejam pacientes na tribulação, que a igreja teve muito e vai ter também. Né? E nós teremos pessoalmente. E persevere Perseverem na oração. Aleluia. Tá? Obrigado para isso. Pastor Zé Roberto, como que passou isso, né? Eu acho que é tempo de aprender a depender mais de Deus, né? Cada vez mais dele. Tempo de aprendizado, a trabalhar na dependência dele, trabalhar também em equipe. Um tempo de descobrir que ele que renova as nossas forças. Faz fraco ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Muitas vezes eu me sentia cansado assim, e teve momentos muito profundos nesse sentido, mas Deus veio e carregou no colo. Né? Falou, vamos que vamos. Ministerialmente falando, o meu ministério começa numa congregação muito pobre, na periferia de São Paulo. Mas ali foi um tempo muito especial de aprendizado, porque ali eu vivi o oposto, ali eu vivi o tempo, muita carência. Mas Deus fez um milagre. Quando eu saí de lá, nós tínhamos um templo maravilhoso, que foi um presente que Deus deu através de uma coreana, que fugida da guerra, ela disse para o Senhor, Senhor, se tu me preservares a vida, eu vou construir um templo onde eu for. Ela era muito crente, coreana. E foi justamente onde eu estava pastoreando. Da Coreia. Lá no bairro de São Mateus, São Paulo, eu vi aquela igreja sendo construída. E quando eu saí de lá, ela já estava construída. Eu saí ainda como seminarista, que dali eu fui ser ordenado pastor na igreja da Moca, que estava em construção. Hoje é um grande templo lá na Moca. Lindo, né? Está faltando a construção aqui agora. Aí veio para o Jardim da Glória, que a gente derruba tudo e constrói. Também. Aí eu já fui para Vila Mariana, ali eu tive um relax. Agora vim para Moema. E Moema a gente tem que ter esse sonho. Né? Mas eu tenho um outro sonho para Moema. Fazendo parte da equipe pastoral. É Moema plantar uma nova igreja. Amém.
Também Acho tem que esse sonho. esse é o momento que a igreja de Moema precisa agora gerar suas filhas, Também. né? E expandir. É verdade. Então, eu creio que Deus vai dando essas Uhum. coisas aí pra gente, né? Amém. Mas é isso que eu trouxe agora, essa memória, né? Depender dele, seja na fartura, seja na carência, saber que ele é o Senhor. Uhum. Amém. Amém. Né? Muito bom, hein? Eu acho que assim, se a gente não falar disso, as pessoas vão cobrar. Assim, nossa transição, esse momento de transição, né? Se a gente não falar disso, vão falar, mas como que vocês não falam disso nesse comecinho, né? Mas eu queria, né, falar um pouquinho disso, assim, com vocês aqui e com todos que estão ouvindo, né? Como Deus faz as coisas de forma, assim, especial, maravilhosa, harmoniosa, né? Eu tenho em você um grande amigo, né, Zé Roberto? A gente já passamos aí alguns anos aqui convivendo juntos, né? Mas lá atrás, assim, quando fui pregar naquele acampamento da família, Eu lembro. em 2019. 2019. Antes da pandemia. Setembro, se não me engano, de 2019, né? Eu não estava nada bem, assim, né? Ministerialmente. A gente tinha encerrado um projeto de plantação de igreja, que não se transformou numa igreja, né? Por N questões. E eu, com aquilo, eu não estava pastoreando, né? Porque nós encerramos o projeto ali em março de 2019. Então, aquele ano eu fiquei sem estar à frente. E eu estava em oração e muito, assim, abatido com tudo que tinha acontecido, né? E pensando e falando assim, Senhor, eu sei tudo isso que está acontecendo, se o Senhor ainda quer que eu esteja no ministério pastoral, quero que o Senhor confirme, né? Eu não vou procurar uma igreja, não vou me oferecer para pastorear. Se o Senhor quiser que eu esteja no ministério pastoral, o Senhor faça alguma coisa na minha vida, né? E mostre. Eu lembro exatamente onde eu estava eu, a Raquel, o João pequenininho no colo, quando o Zé Roberto ligou, né? Oi, Marcelo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá bem mesmo? Eu falei, olha... Mais ou menos. Não me pergunta de novo que eu conto tudo, né? Mas ele disse, olha, eu tô te ligando pelo seguinte, né? Queria convidar, a gente vai ter um acampamento da família aqui em setembro, eu queria convidar você para ser um dos preletores aqui do acampamento, né? Eu falei, ô Zé Roberto, né? Tem tanta gente boa por aí, tanta gente que está bem no momento do ministério. Eu não estou esse ano pastoreando uma igreja, não estou num momento muito bom. Será que seria a melhor opção, né, para vocês, né? E eu lembro da fala dele, falou, não, Marcelo, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que vai ser uma bênção. E por isso que a gente está te convidando. Queria saber se você se dispõe a vir. E eu falei, uau, alguém acreditando mais em mim do que eu mesmo, né? E foi ali que eu disse, não, tudo bem, eu vou sim, então participar, vou orar com alegria, né? E foi um momento muito especial, assim, porque eu passei os meses ali orando, me preparando, Senhor, olha, o que eu vou levar, né? Para lá, e aquilo manteve a chama do ministério ali sem se apagar, né? E ali naquele acampamento nós estivemos juntos, né? O conselho estava presente, e dali veio o convite para que eu pudesse vir compor, né? Auxiliar no trabalho aqui. Vim em 2020 então como pastor colaborador, aí fizemos um processo paciente de, né, ser recebido no presbitério. Paciência na tribulação. Paciência na tribulação. Perseverantes na oração. Então, e nós estamos aqui. Eu lembro que lá atrás eu tive uma conversa, fui me aconselhar com o pastor Ricardo Agreste, né? E conversando com ele sobre o contexto em que eu estava, eu perguntei assim, o que você acha que eu deveria fazer, né? E ele foi muito direto e claro assim para mim, e falou muito forte para mim, né, aquilo. Ele disse assim, olha, Marcelo, se eu estivesse no seu lugar, eu me submeteria a um pastorado de alguém experiente, né, que você possa servir, aprender, e deixe que no tempo oportuno Deus fará o que ele tem que fazer na sua vida, né? E eu tomei aquilo como resposta ao momento. Eu falei, é isso que eu vou fazer, né? Eu quero me submeter, vou
vim para servir, vim aqui para ajudar no que eu pudesse, né? Assim, qual é a demanda que nós temos aqui? Vamos servir nisso, né? E nesse último ano, especialmente, fomos trabalhando essa questão de uma transição, né? E eu sempre busquei assim falar: Zé Roberto, você tem certeza que você quer fazer essa transição, né? Então eu acho que a gente precisava falar um pouquinho, até muitas pessoas da igreja saber também, né? É importante, né? As pessoas me param, me perguntam: mas Zé Roberto, você que quis? Falei: claro que foi. Porque é algo que Deus vai colocando no nosso coração, né? Nós temos que discernir a vontade de Deus em todo o tempo, em relação a todas as áreas da nossa vida. E no que diz respeito ao ministério pastoral, Deus foi trabalhando, foi falando ao meu coração sobre isso, sobre a necessidade de ser feita essa transição. Porque vocês, pastores mais jovens, né, aqui da nossa comunidade, eu sempre falo, tem uma energia renovada, no bom sentido, né? E eu disse inúmeras vezes, a igreja precisa mais de vocês do que de mim, porque eu já estou, eu coloquei como um marco para a minha vida. Quando o período de completar 35 anos, era um momento de reflexão para mim. E eu brinco, eu já posso jubilar, né? Eu já sou aposentado pelo INSS e já posso jubilar pela IPB. Então, para mim, é um marco no sentido de que eu quero que a igreja ela continue caminhando como tem caminhado. E vocês, que Deus trouxe para cá, cada um de vocês, você, o Carlos, o Alisson e agora o Rodrigo, tem sido uma peça-chave nisso. E de um modo especial você, né, Marcelo, que passou pela experiência que você passou na plantação, sabe já o caminho das pedras. E até olhando para o futuro da igreja de Moema, plantar uma nova igreja, com certeza você já tem uma experiência redobrada para que esses projetos continuem. E então foi uma transição tão tranquila, né? Algo que foi conversado com o conselho de uma maneira tranquila, pacífica, amorosa. Algo que foi conversado com cada um dos pastores também, de igual forma. Tal maneira que eu estou muito feliz ministerialmente em hoje ser pastor auxiliar. Já fui pastor auxiliar na minha trajetória ministerial lá na Vila Mariana. Fui pastor auxiliar e durante esses 3 anos foi uma bênção na minha vida. Eu estava precisando desesperadamente daqueles 3 anos como pastor auxiliar. Só Deus sabe como. Então, e novamente eu vivo esse processo de estar nessa condição e assim auxiliar a igreja, caminhando com ela. E nós sabemos do potencial de vocês, em especial o seu potencial, para estar à frente da igreja como pastor efetivo, tendo o apoio de todo o conselho, de toda a comunidade, de toda a equipe pastoral, e caminharmos no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Qual é esse espírito, esse sentimento? É o espírito de serviço e de amor à igreja. E a igreja é de Cristo. A igreja é de Nós Cristo. Nós somos auxiliares dele. Todos. Nós somos auxiliares dele. Então eu creio que a igreja pode ficar muito tranquila, né? Porque não houve uma substituição, houve uma transição. Estamos juntos. Estamos juntos, exato. Trabalhando, somos uma mesma equipe, o mesmo time. É isso aí. E então, com o mesmo objetivo, ter essa igreja glorificando a Cristo, pregando a palavra, a oração. Né? Nós amamos a igreja. Amém. Esse é o ponto. Ela é maior que nós. Muito maior. Mas quando o pastor Zé Roberto fez a comunicação para a igreja, né?
e ele pediu que eu orasse naquele momento. Ele deixou a bola pingando ali. Levantou, né? Agora. Me deu o microfone. E o que eu falei, eu repito aqui, né? O pastor, ele é uma decisão assim, com bastante humildade. Eu não vi nenhuma outra igreja, a não sei que exista por aí, mas eu não conheço nenhum pastor que espontaneamente, deliberadamente, ele deixa de ser o pastor titular e torna-se o pastor auxiliar da igreja, tá certo? Isso, como ele falou, com amor à própria igreja, para que o time continue, entendeu? Então, nós do conselho, no primeiro momento, também perguntamos por quê? Por quê? Sério? E entendemos a posição e o grupo continua o mesmo, né? Exatamente. Mantemos a continua mesma o mesmo. equipe, queremos que isso continue. E a igreja, eu falo, a igreja autêntica de Cristo, a igreja de Cristo, ela não manda as pessoas embora, né? A igreja verdadeira, ela continua na sua caminhada até os céus, né? Sim. Então, vai muito da nossa humildade, cooperação, para que quem seja o centro seja Cristo, Sim. né? Evitar as personalizações, as coisas, é muito importante, né, em tudo. E sabe um versículo que regeu muito as minhas decisões? João, convém que ele cresça, Cristo, e eu diminua. Esse é um princípio que a gente deve levar para toda a vida. Cristo seja o alvo, né? Então, isso move muito. E eu acabei de ler um livro muito interessante do Miroslav Volf sobre essa questão, né, da ambição. Falou muito ao meu coração sobre líderes, né? Sobre a liderança. Então, a gente está aqui para servir. É isso. A gente é servo, o nosso mestre foi servo. Né? Então, a gente vai servir o tempo todo, independentemente se é o função pastor que você está titular, ocupando, auxiliar, não. o importante é a gente estar servindo. Né? Então, a comunidade tem que ser uma comunidade serva, né? Exato. De servidores, que glorificam o seu Senhor, que também é servo. É o Senhor que se fez servo. Então, se ele se fez servo, quem somos nós? Para falar, não tem nada. requerer né? alguma coisa. Então, aqui. a gente está aqui para isso. É verdade. Então, que Deus nos ajude nesse aspecto e que a igreja de Moema ela tenha essa identidade do Senhor que se fez servo. Amém. Amém. Sirva uns aos outros, sirva a comunidade, sirva o bairro, né? É onde quer que Deus a coloque, né? Então, acho que esse é o princípio, Marcelo. Amém. É isso aí. Vamos encerrar? Vamos. Queria encerrar com 2 perguntas. Rápidas, hein? Um hobby, uma coisa que vocês gostam muito de fazer. Assim, isso aqui me dá prazer, né? E depois, se tem alguma recomendação de um livro ou um filme, alguma coisa assim que você fala, poxa, isso aqui vale a pena, isso aqui é legal demais, né? Vou começar o Zé Roberto agora, né? Ele sempre passou a bola para você. Um hobby que... o meu hobby atual é andar muito, caminhar. Caminhar. Não estou brincando que eu sou o pastor peregrino, né? O pastor... Então, ando muito. Isso é super gostoso. Então, eu sinto uma necessidade muito grande de andar, de caminhar, e isso tem me feito muito bem. Tem me feito bem mesmo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes eu produzo os meus sermões andando, né? Trazendo a palavra, enfim. Você sabe que quando eu tô com algum assunto assim que tá aqui em embrulho, não tá claro, eu falo, preciso caminhar. Vou caminhar. Então, acho que o meu hobby atual é caminhada. Né? Não falo nem como é uma atividade física, mas que me traz muito prazer. Né? Entendi. Que legal. Um livro, eu lembrei o título do livro do Miroslav Volf, O Custo da Ambição. Olha, que legal, hein? Título fantástico. Livraço. Que eu li agora e recentemente. E também eu acabei relendo o livro da história de Eugene Peterson, a biografia dele, agora nas férias. Como que é? Fogo? Eu passo por cima, né? Mas livraço. E que me emocionou muito.
Fogo nos Ossos, né? Alguma coisa assim, E me emocionou muito ler novamente a biografia de Eugene Peterson. Então é isso. Que legal. Filme agora tá me escapando. Gosto muito. Gosto também, é muito bom, né? E parece, o que te dá um hobby, alguma coisa que dá muito prazer, assim, o que é bom? Quando o pastor Zé Roberto falou de andar, sem dúvida alguma, andar para mim é uma delícia também. Mas o meu hobby hoje preferido mesmo é estar com o Arthur, meu neto. O neto. Esse é um hobby que não dá para descrever, né? A gente às vezes até brinca, né? Eu tenho duas alegrias, um quando chega, outro quando vai embora, sabe essas coisas? Especialmente as costas dizem isso, né? Minha alegria nas costas. Mas é incrível, ele saiu de férias agora, do dia 8 a 15, sumiu e tal. Olha, foi Senti falta do nosso hobbyzinho lá, viu, pastor? Maravilhoso. Até que eu encontrei o pastor Zé Roberto agora lá antes de entrar até aqui, né? Eu vim com a Júnia e com ele lá. E o pastor viu lá o tamanho dele. Nossa. Você tá fazendo vontade nele que vai aumentar a pressão pro Roberto jogar Bruce Willis. Realmente alguma coisa que só quem é avô que pode descrever isso aí. Você pedir para escrever como é que é isso aí, eu acho que eu não vou conseguir. Não dá, né? Com relação a outras coisas e livros e tal, é o seguinte, existem muitos livros, né? Mas eu acho assim, tem um livro que muita gente acha que é importante, mas eu diria que a maioria das pessoas não leem. A minha recomendação é que leia todo dia, que é a Bíblia. Amém. Isso aí. Muito bom. Então, deveria ser o hobby nosso todos os dias, todos, né? De ler a o livro Bíblia. principal, né? De todos nós. Obrigado. Marcelo. Que bênção esse Deus nosso abençoe, papo. Deus abençoe. Que alegria. Primeiro podcast. Estreamos bem. Ei, produção. Deu certo. Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo. Deus Que a abençoe gente todos. avance para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Você já tá craque agora, o próximo. O próximo você vai ver. O próximo vai ter Vai ser tranquilo. melhor. Agora. Vocês me ajudaram muito. Primeira vez, hein, que a gente faz isso. Então, graças Deus a Deus por abençoe. isso. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do IPM Cast, um projeto que está iniciando e tem um intuito, como você pôde observar, né, de trazer umas conversas francas, conversas reais, conversas que vão edificar. E queremos pedir a ajuda da igreja em oração, né, que acompanhe o episódio, os episódios que nós vamos lançar, compartilhe com outras pessoas, né, interaja. É muito importante a gente fazer isso para ir melhorando esse trabalho. E nós precisamos de patrocinadores, aí falando até em termos de ajuda financeira, né, para que a gente consiga manter esse trabalho. Então, se você quiser participar, se você pode, se você tem uma empresa, consegue patrocinar, tem um QR Code aí que vai aparecer na tela e que você, se colocar aí, entrar por esse QR Code, você pode colocar algumas informações para que a equipe nossa entre em contato e aí a gente pode anunciar aqui o seu trabalho também, o seu produto, e vai beneficiar, né, dos dois lados, aqueles que participam desse projeto, tá bom? Deus abençoe todos que participaram. Foi um privilégio fazer esse primeiro episódio de lançamento. Um abraço a todos vocês e até o próximo.